Eu escrevi um livro agora pela ocasião da pandemia e o título é Koinonia ou Claustrofobia. Eu fiz uma mescla do espiritual com o emocional. E nesse livro, no capítulo 5, eu coloquei assim: em tempo de crise, o melhor é manter comunhão ou a comunhão com Deus. Conforme em Hebreus capítulo 12, versículo 2. E está escrito assim: olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da fé, né? Jesus, o qual em troca de alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomia, e está assentado à destra de Deus. E o que significa a palavra koinonia do grego, né? Assim, a grosso modo, comunhão, mas do latim comunione, tem algo ou ter algo em comum, né? Participar das mesmas ideias, crenças e opiniões, uniformidade em ideias e opiniões, está de acordo, em harmonia. E dentro desse aspecto de koinonia, né, dentro dessa palavra, eu consegui encontrar, por exemplo, em Daniel capítulo 3, quando Israel, por exemplo, ele foi para Babilônia, e Israel foi curado dentro de Babilônia por causa da sua idolatria, né? Porque judeu não pode ser idólatra. E quando ali nós encontramos, por exemplo, os nomes dos jovens, né? Que em Israel era Ananias, Misael e Azarias. E o nome Ananias significa Deus é gracioso. Misael significa Deus é sem igual. Azarias significa Deus é ajudador. E nós sabemos que eles não comeram do manjar, nem beberam vinho ou comida oferecida ao Deus Bel, conforme está em Daniel no capítulo 1, versículo 5, versículo 12 e versículo 16. Os nomes que o rei de Babilônia deu aos 3 jovens em Babilônia foi: Ananias vai chamar-se Sadraque, que quer dizer adorador da lua. Misael vai ser chamado Mesaque, que quer dizer devoto da deusa do vinho. E Azarias vai ser chamado Abednego, que significa servo fiel de Nego, que era uma divindade em Babilônia. E aí, esses 3 jovens, isto é, Sadraque, Mesaque e Abednego, não se curvou e nem adorou a estátua do rei Nabucodonosor dentro de Babilônia. A estátua tinha 30 metros de altura por 3 metros de largura. E as lições espirituais tiradas ali de Babilônia eu acho muito interessante, porque o rei Nabucodonosor, ele queria render graças ao agradar ao seu Deus por nunca ter perdido uma batalha, né? E o rei Nabucodonosor fez uma estátua de 30 metros de ouro para agradecer e honrar seu Deus e homenageá-lo, né? E nós, como crentes em Cristo, precisamos refletir mais o que nós estamos ofertando para o nosso Deus, que é dono do ouro e da prata, conforme está no livro do profeta Ageu, capítulo 2, versículo 8. Uma outra razão por que o rei fez aquela estátua é porque ele sonhava com uma religião universal. Na verdade, ele sonhava com um ecumenismo. E daí, uma outra razão também porque o rei Nabucodonosor fez aquela estátua é porque Satanás, ele quer que o homem se glorifique a si mesmo e tome o lugar de Deus. A estátua tinha 60 côvados de altura e 6 côvados de largura, conforme Daniel capítulo 3, versículo 1. E detalhe, o número que prevalece nesse capítulo 3 é o número 6, que representa o número do homem que não conhece a Deus. No capítulo 2 de Daniel, Nabucodonosor engrandece, conforme está, ele engrandece, como está no capítulo 2 e versículo 48. Então, e no capítulo 3, Nabucodonosor manda fazer a estátua e prova da sua própria estultícia, conforme Daniel capítulo 4, versículo 30 até o versículo 33. E as principais lições de Daniel no capítulo 3 é a história daqueles homens que ensinam, né, e nos ensina muito que Jesus está conosco
no fogo das tribulações, conforme Atos capítulo 14, versículo 22. E essa história nos ensina que Jesus está conosco mesmo, no fogo das provações. E disso eu posso te assegurar, porque está escrito em João, no capítulo 16, e versículo 33. Uma outra coisa que nos ensina essa história, né, do fogo ali, das aflições ali, daqueles 3 que foram lançados na fornalha ardente, é que essa história nos ensina que Jesus está conosco também no fogo das perseguições, conforme Atos capítulo 13, versículo 50. Mas tem uma outra coisa, essa história também ela nos ensina que Jesus está conosco no fogo da tentação, conforme Lucas capítulo 13 e versículo de número 4. E por hoje é só. Eu só trouxe mesmo esses cortes para que você possa, quem sabe, adquirir indo ao Clube de Autores. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, para que você indo lá, você possa então adquirir esse exemplar e ser muito abençoado. Ok? Deus te abençoe, até a próxima.